mundo, depois de 1945, viveu 45 anos temendo um outro conflito mundial. E dessa vez uma luta com armas nucleares principalmente. Isso nunca aconteceu, mas muitos outros conflitos ocorreram. A primeira consequência da Segunda Grande Guerra foi um renovado clamor pela independência daqueles territórios do Terceiro Mundo que faziam parte dos impérios colonialistas ocidentais. Isso aconteceu especialmente no sul e sudeste asiático. Na Índia, que por muito tempo foi a joia da coroa imperial britânica, a agitação pela independência começou no início da década de 20 e continuou pela Segunda Grande Guerra. Mesmo assim, soldados, marinheiros e aviadores indianos lutaram brava e lealmente no lado britânico, no deserto do norte da África, nas montanhas da Itália e nas florestas da Malásia e Birmânia. Entretanto, alguns que foram capturados no norte da África e na Malásia foram subornados por alemães e japoneses para formarem o Exército Nacional Indiano, cujo líder geral era Chandra Bose, visto aqui usando óculos. Liderada por Pandit Nehru e seu partido do Congresso Indiano, a agitação pela independência aumentou depois que a guerra contra o Japão terminou em setembro de 1945. Em março de 46, o governo britânico, que já tinha aceito que a Índia devia ser independente, mandou uma comissão para investigar qual a melhor maneira disso ser alcançado. Mas logo ficou claro que os dois principais grupos religiosos, os muçulmanos e os hindus, estavam em luta entre si. Na verdade, naquele verão aconteceram vários choques violentos entre eles, especialmente em Calcutá. O número de mortos nesses choques crescia alarmantemente. Os britânicos, exaustos depois de 6 anos de guerra, decidiram que a independência devia ser acelerada. Em fevereiro de 47, o Visconde Mountbatten, que tinha sido comandante supremo dos aliados no Sudeste Asiático no período de 43-45, foi mandado para a Índia como vice-rei, com a missão de, em 6 meses, fazer a independência. Concordou-se que 2 estados deviam ser criados. O Paquistão, que seria formado pelas 2 regiões predominantemente muçulmanas no norte, embora separadas por centenas de quilômetros. E a Índia, que representava o restante do subcontinente. Quando isso foi anunciado, houve uma fuga em massa dos muçulmanos e hindus para ocuparem o lado certo das futuras novas fronteiras. A tensão era grande e aconteceram muitos conflitos horríveis, os quais a Inglaterra era incapaz de prevenir. Finalmente, em 15 de agosto de 47, a Índia e o Paquistão confirmaram sua independência e a Inglaterra se retirou depois de uma permanência de 250 anos. Entretanto, as relações entre os dois países foram ruins desde o início, especialmente com a disputa pela província de Caxemir, cujo Marajá estava em dúvida a qual país se juntar. Ele foi forçado a pedir ajuda à Índia depois que os paquistaneses tentaram anexar Caxemir. Uma guerra se desenvolveu e só terminou depois que as Nações Unidas providenciaram uma trégua em janeiro de 49. As forças britânicas libertaram a Malásia dos japoneses em setembro de 1945. Aqui também havia uma busca pela independência, mas ela saiu do meio dos habitantes chineses que se ressentiram por ter uma posição inferior às maiorias malásias. Os comunistas chineses planejavam transformar o país num estado marxista-leninista. Eles começaram uma campanha de intimidação dos trabalhadores dos seringais e das minas e fábricas. Atos de sabotagem se seguiram e em junho de 1948, operando das bases nas florestas, eles começaram a matar agricultores ingleses. O objetivo dos terroristas era garantir as áreas rurais. Eles então se moveriam para as cidades e criariam tal colapso na lei e na ordem que poderiam tomar o poder. No final de 51, o general Sir Gerald Templer foi nomeado representante governamental britânico depois que seu predecessor foi morto no atentado terrorista.
Já se sabia que os terroristas recebiam apoio material significante das vilas em torno da floresta, ou a água em que os terroristas nadavam, como dizia Mao Tse-tung. Mas um projeto foi iniciado para reinstalar essas pessoas em novas vilas, agora protegidas, longe da floresta. Templer reconheceu que a guerra contra os terroristas nunca poderia ser vitoriosa sem o apoio do povo. Ele encorajava uma política que era chamada de Corações e Mentes, criada para melhorar a qualidade de vida. Operações contra os terroristas não eram só prerrogativas das Forças Armadas. A polícia e o governo civil também estavam inteiramente envolvidos. Mesmo assim, a vitória sobre os terroristas não era para ser conseguida da noite para o dia. Em 1954, havia nada menos do que 45 mil soldados na Malásia, o dobro do que havia em 1948, junto com a polícia e as forças locais. Soldados australianos e neozelandeses também tomavam parte. A Força Aérea desempenhava um papel significante, com helicópteros sendo usados para reconhecimento e apoio às patrulhas na selva. Os suprimentos eram lançados de paraquedas nas áreas mais inacessíveis. Aviões também eram usados para atacar campos de terroristas. Algumas vezes eram armados com foguetes, como esses Spitfires. Mas apesar da contínua situação crítica, a Malásia conseguiu sua independência em 31 de agosto de 57. Merdeka, ou Dia da Liberdade. Mas mesmo assim a situação crítica continuou, com os terroristas sendo levados cada vez mais para dentro da floresta. Ela não terminou oficialmente até 1960, quando os terroristas sobreviventes cruzaram a fronteira norte da Malásia com a Tailândia. Havia sido uma campanha longa e cruel, mas tinha que ser mantida como um exemplo de como a insurgência podia ser derrotada. Isto era um contraste com a Indochina, onde os franceses determinados a permanecer foram finalmente vencidos pelo Viet Minh, que usou as mesmas táticas que os comunistas haviam usado na Malásia. As Índias Orientais holandesas foram outro exemplo de vitória para o nacionalismo. Os holandeses, assim como os franceses na Indochina, em setembro de 1945, não estavam preparados para reclamar imediatamente seus territórios no Sudeste Asiático. A Inglaterra teve que libertar as Índias Orientais holandesas, o que não aconteceu até o final de setembro de 1945. Assim como na Indochina, grupos locais liderados pelo Dr. Ahmed Sukarno, que tinha encabeçado o regime fantoche na rendição dos japoneses, imediatamente declarou a independência. Deste modo, a Inglaterra não só desarmou os japoneses, como também lutou contra a violência nacionalista até o retorno dos holandeses. As forças holandesas começaram a chegar em outubro de 1945 e, junto com a Inglaterra, se envolveram rapidamente numa demorada campanha anti-guerrilha contra os nacionalistas. As forças britânicas finalmente saíram no outono de 1946. Naquele mês de novembro, os holandeses e os indonésios chegaram a um acordo de que Java, Sumatra e Madura deviam ser dadas à Indonésia e que o restante das Índias Orientais holandesas também deveria ser cedido. Durante o ano de 1946, aconteceram numerosas violações do cessar-fogo e, em julho, os holandeses lançaram uma operação policial e reocuparam a maior parte de Java. As Nações Unidas agiram para conseguir um outro cessar-fogo em janeiro de 48, mas este também se mostrou precário. E em dezembro, os holandeses lançaram outra ação policial, ocupando inteiramente a já existente República da Indonésia. Somente no final de 49 é que a Indonésia alcançou total independência, sob as ordens de Sukarno. A luta custou a vida de 25 mil holandeses e quase 80 mil indonésios.
O clamor da autodeterminação também alterou muito o mapa da África. Em 1945, somente a Etiópia, a antiga Abissínia e a Libéria conseguiram total independência. Menos de 40 anos depois, o continente inteiro estava independente. No caso dos antigos territórios britânicos, a transferência do poder geralmente era pacífica. Entretanto, houve exceções. No Quênia, uma organização chamada Mau Mau começou a atacar fazendas pertencentes a brancos nas terras altas e a aterrorizar negros leais à Inglaterra. O estado de emergência foi declarado em outubro de 52 e reforços britânicos